Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Muito bem, vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. Namoro há 2 anos. Meu namorado tem um filho de 16 anos, que está nos bailes funks, bebendo e usando outras coisas. Como fazer para ajudar esse pai a resgatar o controle do filho? Bom, eu até fiz várias anotações aqui porque esse assunto é bem delicado, né? É um assunto delicado, mas é muito importante. Ou seja, quando, eu posso me meter na educação do meu enteado? Essa é a questão. E a resposta, ela é curta, mas merece que a gente aprofunde algumas coisas aqui. Por que é curta? A resposta é curta. Porque depende da dinâmica familiar. Depende da dinâmica familiar e dos acordos entre os adultos e da relação entre a madrasta e o enteado. Lógico, não é, gente? Qual foi a relação dessa madrasta com o enteado? Como que é a relação? Então, ela consegue falar com o próprio enteado ou ela vai ter que falar com o pai? Porque aqui a pergunta dela é como fazer para ajudar o pai a resgatar o controle do filho? Ou seja, então quer dizer, aqui eu não estou concordando com o jeito que ele está conduzindo a situação em relação ao filho dele, né? E eu vou me intrometer. Porém, aqui eu estou considerando que essa intromissão é porque eu quero ajudá-lo. Mas aí é que tá. Ele vai entender como ajuda? Tá vendo? Como que é o funcionamento, essa dinâmica familiar? O seu namorado vai entender que é ajuda ou vai entender que você está se intrometendo onde você não deveria se intrometer? Tá vendo como é delicado? Então, quando que a madrasta pode e deve participar da educação? Quando há uma relação de confiança com o pai ou com a mãe biológica. Se todos os adultos envolvidos têm um diálogo saudável e estabelecem limites e acordos juntos, a madrasta pode sim participar da educação de forma complementar, respeitosa e coerente com o que foi combinado. Só que isso aqui é raríssimo de acontecer, né? Ou seja, todos os adultos envolvidos, então, você como madrasta, ele como seu namorado e pai, e a ex dele, que é mãe. Então, ela, inclusive, conversa com você. Então, isso é raro, mas acontece. Eu mesmo já atendi casos aqui em que a mãe da criança conversava com a namorada, ou seja, com a madrasta da criança, e, inclusive, gostava muito e agradecia a maneira como ela tratava o filho. Então, havia um triângulo aí, mãe, pai, que é o namorado, e madrasta. Um triângulo onde todos se comunicavam. E o grande beneficiário dessa comunicação entre todos aqui era a criança em questão. Um outro ponto, de quando a madrasta pode participar da educação, quando ela convive regularmente com o enteado. Se a madrasta mora com a criança ou adolescente e participa do dia a dia, rotina, escola, refeições, etc., ela tem um papel importante no ambiente da casa. E educar, nesses casos, é inevitável. Afinal de contas, a rotina da casa, que ali ela também faz parte, tem regras, tem valores, tem limites. Qual que é uma outra situação em que ela pode e deve participar da educação da criança? Quando ela age como uma figura de cuidado e não como uma autoridade substituta. O papel da madrasta não é substituir a mãe ou competir com ela, hein? Muita gente não entendeu isso aqui. Muita gente vai competir com a outra. Seja porque a outra é a ex, então eu estou competindo pela ótica da relação amorosa, seja porque a outra é mãe. Então parece que eu me sinto inferiorizada, que eu sou madrasta. E nunca vai ser mãe. A mãe é a outra. Ela pode, sim, contribuir com orientação, carinho, firmeza, exemplo, como qualquer adulto que faz parte da vida de uma criança. E aí
tem que ter alguns cuidados importantes, né, gente? Respeitar os limites emocionais do enteado. Nem toda criança aceita de imediato a presença ou a autoridade da madrasta. E aí tem gente que quer porque quer que a criança a engula. Não respeita esses limites emocionais. Aliás, teve um vídeo de umas 2 semanas atrás que eu falei muito disso aqui. Eu falei, escuta, é natural que a criança esteja enciumada num primeiro momento e ela é criança. Você é o adulto da história. Forçar uma relação ou tentar impor regras de forma autoritária pode gerar rejeição. Então, está vendo? Gera justamente aquilo que você gostaria de evitar. Um outro cuidado: evitar conflitos entre os adultos. Se o pai e a mãe, ou a madrasta e a mãe, discordam abertamente sobre a educação, isso pode confundir ou prejudicar a criança. O ideal é que os adultos alinhem posturas antes de aplicar decisões. Tá vendo? E isso muitas vezes é o que não acontece. E eu vou dizer mais aqui para vocês. Além de não alinharem posturas para que depois tomem as decisões, sabe o que eles fazem? Alguns fazem, né? Sabe o que faz? É ainda criticar a postura da outra pessoa, porque assim eu pago de bonzinho aqui. Sabe o policial bom e o policial ruim? Então, eu aponto a mãe, por exemplo, como a policial ruim. Não, já se viu não ter deixado você em tal lugar. Não. Então, semana que vem, nós levamos você lá. Então, por vezes, o que a gente vê é isso ainda. Eu não alinho as posturas, para a gente tomar uma decisão. Não, pelo contrário. Eu fico numa guerra para mostrar que o outro é ruim e eu sou bonzinho com você. Ou seja, eu uso a criança. E um outro cuidado importante é reconhecer o seu lugar. A madrasta tem um papel relevante, mas diferente do dos pais biológicos. Conquistar respeito é um processo que envolve tempo, escuta e cuidado. E aí, minha querida, para finalizar, na sua pergunta aqui direta de que então, como que eu posso ajudar o pai a resgatar esse filho? É o que eu já falei anteriormente. O pai quer isso, entende? O pai entende que isso é uma ajuda sua ou é crítica? É crítica, como se você estivesse querendo dizer que ele não sabe nem educar o filho dele. Então, meu anjo, olha, eu sou adepto do seguinte: eu estou observando determinada coisa, tá? Bom, tem a ver comigo? Então, por exemplo, você, deixa eu ver aqui, você falou que está namorando há 2 anos. Ele tem um filho de 16. Então, quando você entrou na vida do seu namorado, o rapazinho aí já era um adolescente, né? Tinha 14 anos, certo? Já era um adolescente. Por isso que, aí é que tá vendo como que esse assunto é delicado, porque tem que conhecer a dinâmica ali envolvida? E tá, com 14 anos, quando você o conheceu, e como que você desenvolveu essa relação com ele? Porque você aqui não está perguntando como que eu posso ajudar o rapaz. Você está perguntando como você pode ajudar o seu namorado a resgatar o rapaz. Então, você mesma está colocando aqui que você não tem como falar diretamente com o rapaz. Então, aqui parece que você já está mostrando que a dinâmica sua com o rapaz não acontece. Tá, e então, e a dinâmica sua com o seu namorado, essa dinâmica é uma dinâmica onde você pode sim, palpitar sobre a educação ou como ele deveria conduzir? Você está entendendo? Porque tem gente que não aceita. Não aceita. A pessoa faz cara feia, certo? Porque você está querendo dar pitaco no jeito que ele educa o filho, em como ele deveria conduzir. Como eu disse, acha que você está criticando, que de maneira indireta você está querendo dizer que ele não é bom pai, que ele não sabe fazer o papel dele. Então, gente, eu sempre vou pelo seguinte raciocínio. Olha, eu posso falar uma vez. E aí eu vejo como a pessoa reage. Se eu vejo que a pessoa reagiu assim, porque não sei o quê, né? Gente, é uma vez só. Eu falo uma vez só, entendeu? Amanhã ou depois eu vejo uma coisa muito gritante, que eu não consigo me omitir. Eu falo mais uma coisinha. Não, mas amor, presta atenção. Talvez você devesse acompanhá-lo, ir buscá-lo na festa. Porque aí pelo menos quando você vai buscá-lo, você vê o estado que ele vem para casa.
Ou seja, tá vendo? Eu falei. Se a pessoa vai acatar ou não, se isso... Aí eu vejo, tá vendo? Eu vejo como que a pessoa reage. Se eu vejo que a pessoa reage de maneira negativa, tá? Aí eu largo mão, A pessoa está querendo dizer que isso não é problema meu. Então por que eu vou me estressar com algo que a pessoa está dizendo que não é problema meu? Então eu vou me estressar com isso? Não. Ele não deixou claro para mim que não é problema meu? Aí é ele e o filho dele. É a dinâmica que está estabelecida ali, então, entre os dois? Então, os dois que se virem. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, eu vou me aprofundar na sua história, para assim eu conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site, www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.